partir dessa reflexão, trazemos ao poder com muita honra uma referência histórica de Pernambuco, o militante político, filiado atualmente ao PDT, brisolista de carteirinha, como costuma dizer, o João Zeferino da Silva, o querido Joca Zeferino, a quem a gente agradece a presença no programa Poder, dá as boas noites e as boas-vindas. Tudo de bom, Joca? Um prazer recebê-lo. Tudo bom, boa noite. Eu quero essa oportunidade na TV Nova. E você, Anselmo, meu amigo, um programa inovador, muito interessante esse programa, o Poder Político, né? Muito obrigado, Joca. Vamos começar. O jovem Joca Zeferino era um estudante numa época da década de 60, numa época efervescente da política brasileira, e se engajou na luta política. Fala um pouquinho do seu começo, desse princípio da sua trajetória como militante, a sua ligação com os movimentos de esquerda e depois a sua prisão, sua tortura. Fala um pouco sobre essa sua história na década de 60, Joca Zeferino. A influência da guerra no Vietnã, não é? Aquela guerra que desmoralizou o imperialismo norte-americano, a potência militar e econômica. E a Revolução Cubana, em seguida, influenciou muito, especialmente em Recife, Pernambuco, muito próximo da África, da Europa, né? E os movimentos estudantis que existiam na época, os movimentos das ligas camponesas, surgindo, crescendo, como hoje, os sem terra, sem teto, sem saúde, sem educação, né? E esse movimento me incentivou a ler, a estudar, a pesquisar. E nos diálogos, nas conversas no bairro da Torre, em Recife, quando os colegas começavam a me chamar de comunista pelo meu diálogo, pela minha linguagem, né? Nisso, então, eu me enganjei e simpatizei com o movimento das ligas camponesas, pelas injustiças dos usineiros, senhor de engenho, que se matava camponês como se matava negros na África, como se matava bicho, né? E a revolta também pelas injustiças sociais, né? A violência policial que sempre houve, né? Havia até... Eu me lembro que o governo Cid Sampaio foi que rompeu com a ditadura telvinista que permaneceu durante muitos anos em Pernambuco. Quando né? fala de telvinista, o Joca Zeferino está falando de Etelvino Lins, um governador pernambucano muito conhecido pela forma rígida, né, de manter-se controlando as instâncias de poder. Tanto é que ninguém vê uma rua, uma praça com o nome desse cidadão, né? Se vê aí nome de ex-governadores, de senadores. Né? Bom, mas aí, entusiasmado nesse movimento, eu me lembro que um dia eu fui ao Cinema Trianon, que hoje não existe mais, fechou, como a cultura no Brasil se fecha. Aí eu saindo do cinema, vi aquela multidão na rua de camponeses, impressionei com aquilo, aquele cheiro de mata, aquele cheiro de onça, de gente do campo. Me chamou a atenção, acompanhei, era uma movimentação dos camponeses. Qual era a época, que ano? Isso nos anos 60 mesmo, 62, 63, antes do golpe militar dos nazis fascistas do Exército Brasileiro, né? Eu faço questão, insisto em usar esse termo, né? Nazistas mesmo. Você considera, então, que a filosofia do Exército Brasileiro naquela época era um pouco a herança pós-guerra, a herança que vinha da Itália e da Alemanha, que foi muito simpática por algum tempo pelo próprio Getúlio Vargas? Ainda hoje, a marcha da PE no Rio de Janeiro é aquela marcha nazifascista de Adolfo Hitler, da Alemanha. Né? O toque dos tambores. Eu convivi na Fortaleza Santa Cruz, no presídio militar. Então, você já está pulando um pouquinho a história. Então, foi assim que começou, conviver então com as ligas camponesas, chegou a ser preso, torturado. E ficou bastante tempo preso no Forte de Copacabana antes de sair do Brasil. Conta como é que foi essa história. O meu batismo, que eu me lembro, o livro do Frei Beto, o Batismo de Sangue, foi... Você é citado, inclusive, no livro do Frei Beto. Foi em Caruaru, a prisão no comício de Francisco Julião, né? E aí fui preso, fichado como comunista, sem ser comunista, fichado como comunista, levei cacete como comunista, né? Aí
tive que continuar aí, era para continuar mesmo, né? Nunca me arrependi da época, sabíamos o que queríamos e estávamos corretos nas nossas linhas, nossa posição, né? Por um país mais justo, mais democrático, socialista. Né? Joca, então você depois foi preso outras vezes, torturado barbaramente em várias prisões, inclusive no Rio de Janeiro. Depois, então, veio o golpe militar, não é? 1º de abril de 64. Eu nasci e criado na Torre, a partir desse dia, pela manhã, saí de casa, não voltei mais até hoje. O Miguel Arraes já havia sido preso, o ex-governador, o doutor Miguel Arraes já havia sido preso, né? Saí do palácio escoltado por coronéis aí, né? E eu fui para a clandestinidade, né? No final de 64, então eu fui preso. Né? Fui preso no Cabo Santo Agostinho, por aí, para essa banda aí, ligado a um grupo de trotskistas, né? Com quem eu estava militando assim. Posteriormente, após a casa de detenção do Recife, Fernando de Noronha, volta à companhia de guarda, depois casa de detenção. Aí, posteriormente, saí em liberdade, porque houve a decretação de um ato, não me lembro bem se foi o ato institucional número 5, que colocou a justiça militar competente para julgar os crimes políticos. Né? E eu teria uns 3 helicópteros, eu teria uns 3 habeas corpus, saí em liberdade e fugi para o Rio de Janeiro, onde fui preso outra vez no Rio de Janeiro, espancado, torturado pelo capitão José de Ribamar Zamite, o cabo Povarelli e outras porcarias por lá. Né? Um capitão que hoje ainda comanda o jogo do bicho por aí, no Rio de Janeiro, e matador de pessoal no Rio de Janeiro. O capitão, que eu não me lembro o nome daquela porcaria agora, aquela desgraça. Né? E passei um tempo preso na Fortaleza Santa Cruz, Rio de Janeiro. Foi justamente quando se deu a morte de Ernesto Che Guevara na Bolívia. Né? E, posteriormente, saí de liberdade, já estava se formando a ALN, a Aliança Nacional Libertadora, sob o comando de Carlos Marighella, um grande líder brasileiro e grande herói das lutas brasileiras, e me convidou para ir a Cuba, me preparar, fazer um treinamento de guerra de guerrilha, retornar para o Nordeste, porque até nesse momento não havia ninguém assim da LN em Pernambuco, no Nordeste. Né? Ok. E assim, esse militante pernambucano, que citado no livro de Frei Beto, chegou a Cuba e teve o apoio, que registra-se aqui, muito importante, da advogada Mércia Albuquerque. Essa Cuba que Joca Zeferino conheceu é que está prestes a perder o seu comandante ao longo de 5 décadas, Fidel Castro. E sobre Fidel Castro, sobre Cuba, vamos conversar com Joca Zeferino no próximo bloco para você. É história, é poder, é preciso a sua reflexão. Voltamos já já.